Tudo bem? Mais 2 minutinhos já estaremos iniciando, tá bom? Só aguardar o pessoal que está entrando aí na reunião. Se quiserem já adiantar aí no chat, se o som tá bom, vocês estão conseguindo ouvir? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, então? Iniciando agora a nossa reunião. A gente vai falar hoje, então, sobre a Emenda Constitucional 109/2021. Muito importante que os senhores contadores participem e fiquem do início ao fim, porque tem vários detalhes que a gente vai tratar durante o período. Lembrar os senhores que é uma reunião técnica de assessoria de 40 minutos, então é bem rapidinho, depois a gente libera vocês para o andamento normal das atividades, ok? Então vamos lá, deixa eu abrir o material aqui para vocês. Só um instantinho. Só um instantinho, tá, pessoal? Só vou abrir o material aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Voltei, então. Tá aqui, o material está aparecendo para vocês ali na tela, né? Deixa eu... Isso aí. Então, essa é a nossa terceira reunião, né, desse ciclo de 4 reuniões. Hoje a gente vai tratar, então, do artigo 167A da Constituição Federal, que veio aí alterado, na verdade, através da Emenda Constitucional 109/2021,
e da nota técnica C, né, que é do Ministério da Economia, 57.145 de 2022, tá? Então, assim, esse conteúdo, ele tem a ver estritamente com finanças públicas. Ele tem a ver com contratação de operação de crédito, com limites em relação a despesas, a gastos, teto de gastos, ok? Então, o que a gente vai tratar, né, do 167 como uma regra fiscal, né? O que a nota técnica lá da Ministério da Economia vai trazer? Que ele veio com uma regra fiscal que incentiva medidas de controles de gastos, especialmente de pessoal. Mas aí vocês vão ver que, na verdade, os cuidados que os municípios precisam ter não envolvem só as despesas como pessoal, mas as despesas correntes e as receitas como um todo. Por isso que a gente vai detalhar aí a nota técnica, detalhar a emenda constitucional 109, 2021, né, que é o texto aí do artigo 167A da Constituição Federal, no dia a dia, na prática dos municípios. Por isso que é importante que vocês participem até o final, né, para pegar todos os detalhes. Então, em resumo, o artigo 67A, ele traz um limite máximo em relação ao teto de gasto, ele traz também um limite prudencial, né, em relação a esses gastos, ele traz e põe de forma facultativa mecanismos de ajustes fiscais, de ajuste fiscal com vedações da despesa com o pessoal, que a gente já vai ver em seguida, do tipo, se você extrapolou teu gasto, é vedado fazer X situações que a gente vai ver em seguida. E a forma de apuração desse limite, a gente vai estudar e discutir agora de tarde também, como é que eu faço para encontrar esse meu limite, e também quando eu ultrapasso o limite. O que vai acontecer lá no município, tá? Estamos aqui agora com 22 pessoas presentes, tá? Na nossa reunião. Fiquem bem à vontade para usar o microfone, o chat, para participar. A gente está à disposição aí, ok? Então, o artigo 167A, ele começa, então, no caput da seguinte forma. Apurado que, no período de 12 meses, tá? 12 meses, a relação entre as despesas correntes e as receitas correntes supera 95%. Então, essa relação, essa forma de apuração, período, o que entra, o que soma, o que não soma, que a gente vai estar vendo em seguida. Então, quando apurado que nos 12 meses, a receita corrente ultrapassa 95% da receita corrente, o que é facultado, então? É facultado, né, e no âmbito dos municípios, né, algumas medidas, enquanto permanecer essa situação, algumas medidas. E se eu não adotar essas medidas, o que vai acontecer no município, tá? Então, é facultado aos municípios medidas de ajuste fiscal, de vedação. Agora, só voltando um pouquinho aqui no início do caput, quando fala que quando a despesa ultrapassa a receita em 95%, pergunto, qual é a situação dos nossos municípios em relação a isso, tá? Então, a gente pegou 18 municípios, não pegamos todos, tá? Pegamos 18 municípios por amostragem, e fizemos a apuração desses percentuais, ok? Vejam só, então, o nosso percentual limite é 95%. E vocês vão ver em seguida, que o nosso percentual, que é de alerta, digamos assim, é 85%. Então, vamos lá. Dos 18 municípios, eu tenho 18 municípios em alerta, né? Ou seja, 13 em alerta e 5 municípios que já ultrapassaram o percentual limite da relação entre a despesa corrente e a receita corrente, que está previsto no artigo 167A da Constituição Federal. Vamos lá, então. Ali do ladinho, na terceira coluna, aqui a gente não colocou o nome dos municípios, tá, pessoal? Mas hoje, depois da reunião, amanhã, agora nos próximos dias, a gente vai estar entrando em contato com cada um de vocês e conversando, atendendo, iniciando esse processo de levantamento lá no município, a forma para conter esse tipo de situação, para que vocês não ultrapassem o percentual e etc.
Mas, enfim, vamos lá. O que preocupa é que dos 18 municípios, eu tenho 13 em limite de alerta, né, o prudencial. Claro que esse limite, a palavra alerta, o prudencial, a gente está usando aqui, mas a legislação não traz, ela só diz que é um limite, né, que chama atenção já tem algumas vedações não, alguns atos a serem adotados, e 5 dos 18, então, ultrapassa os 95%. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu só ver aqui que tem uma... Tá aparecendo para vocês ali na tela? Tá aparecendo? É que eu preciso só um pouquinho. E agora? Apareceu? Tá indo para outra tela, né? Só um pouquinho, deixa eu vou fechar o arquivo e abrir de novo para ajustar aqui. Só um instantinho. Tá, tá fazendo a diferença. Tomador de nova execução fez uma carga do mês inteiro? Eu mandei do mês inteiro. E tá aparecendo ali a apresentação na tela? Tá aparecendo? Ok, pessoal, voltando, desculpa aí as questões técnicas, ajustes técnicos, né? Mas, enfim, voltando. Então, voltando aqui, do nosso artigo 167A, que fala, então, que entre a relação de despesa corrente e receita corrente não pode passar os 95%. Caso passe, então, é facultado, né, enquanto permanecer essa situação, aplicar alguns mecanismos de ajuste fiscal. Para saber se os municípios estão acima ou não, a gente fez esse levantamento, né? Vamos resumir aqui o início da reunião. E dos 18 municípios, nós temos 5 já acima do limite máximo e 13 no limite de alerta, então. Em média, nos 18 municípios, então, o percentual ficou em 92,66. Vejamos que é um percentual bem alto, né, na média, então não é uma realidade exclusiva de um município. Tá? Ele é uma realidade que vai ser difícil os municípios cumprirem, né? Já vamos ver o que vai acontecer se o município não conseguir cumprir. Não vai ser um problema diário, mas vai ter uma situação que vocês não conseguem atender. E ali na terceira coluna mostra, então, o bimestre em que foi buscada essa informação. Então, veja que a grande maioria ali já está com os dados até final de agosto enviado para o Tribunal de Contas, então é o quarto bimestre, né? Que é agosto, certo? Então, tem 3 municípios no terceiro mestre e um no segundo mestre. Mas, enfim, essa é a nossa situação dos municípios. Veja que é um índice que vai ser difícil de cumprir, ok? Então, agora vamos ver como é que calcula o índice. Vamos ver agora o que esse facultado aqui, enquanto permanecer a situação, aplicar mecanismos de ajustes fiscais. Qual que são esses mecanismos? Vamos lá. Então, vai ficar vedado, tá?
conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste, adequação, tá? Remuneração, né? Os servidores, empregados, enfim. Criação de cargo, emprego ou função, que implica aumento de despesa. Alteração de estrutura de carreira, que implica aumento de despesa. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada. Reposição de cargo de chefia e direção, que não acarrete aumento de despesa, ou seja, substituição, né? Reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos ou vitalícios, né? Contratações temporárias, e aí reposições de temporários de prestação de serviço militar e alunos de militar, que daí não se aplica aos municípios. Realização de concurso público, exceto para caso de vacância. Criação, majoração de auxílio, vantagens, abono. Criação de despesa obrigatória, adoção de... Aí nessas despesas obrigatórias não entra só pessoal, pode entrar outras situações também, né, de despesas de caráter obrigatório, que são aquelas contínuas, né, que uma vez você criou aquela despesa, você não tem mais a opção de tirar. Adoção de medida que implique ajuste de despesa obrigatória também, né, salva aí a inflação, né. Criação e expansão de programas e linha de financiamento, como remissão, né, renegociação de financiamentos que implica ampliação de despesas com subsídios e subvenções. Concessão, ampliação de incentivo de benefício de natureza tributária, vem aí os famosos refis, né? Ou se não, eu vou criar um programa de benefício tributário para os aposentados, para as pessoas que têm, famílias que têm pessoas com deficiência, enfim, né, os benefícios tributários também ficam vedados. Então, vejam que essas medidas, que aqui a legislação, ela diz que enquanto o município permanecer acima de 95% da receita corrente, em relação à despesa corrente, né, nesse período é facultado esses mecanismos de ajustes fiscais que a gente acabou de falar. É facultado, tá? Então, assim, tudo bem, aqui é facultado, mas lá na frente vai ter uma pegadinha ali, mas e se eu não adotar, certo? Então vamos lá, vamos continuar no artigo ali para a gente entender bem o artigo 67A, para depois ir para a parte aí da discussão de como calcular, né, de interpretar aí o cálculo das receitas e despesas, ok? Vou passar aqui então os mecanismos de ajustes fiscais, tá? Lá no parágrafo 1º desse artigo, diz assim, ó, apurado que a despesa corrente supera 85%, vejam que antes era 95%, né? Agora é 85%, que é o limite de alerta que eu falei para vocês, ou o limite prudencial, digamos assim, né? Então, apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, e aí, bem tranquila, você sabe muito bem, receita corrente e despesa corrente, aí já vamos ver os poréns, sem exceder o percentual mencionado no caput desse artigo, ou seja, passei de 85, mas ainda não ultrapassei 95, né? Estou entre 85 e 95. As medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas pelo ato do chefe do Poder Executivo, com vigência imediata, facultados os demais poderes e órgãos implementá-las nos respectivos âmbitos. Lá no caput do artigo, ele dizia que é facultado aos poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, cada um na sua esfera, né, se é estadual, municipal, né, os poderes de cada esfera, todos os poderes. Já quando é 95%, quando é 85%, ele diz, as medidas indicadas, que é as que foram antes, né, podem ser, todo ou em parte, implementadas já por atos do chefe do Poder Executivo, ou seja, a gente já poderia, e aí é difícil entender essa palavra pode ou deve, né, poderia estar implementando por ato do Poder Executivo, com vigência imediata, e ficando facultado aos demais poderes, né, implementar essa situação, aqueles mecanismos de ajustes fiscais. E aí no parágrafo 2º, ele diz assim, que o ato de que trata o parágrafo 1º, que a gente acabou de ver aqui, né, deve ser submetido em regime de urgência à apreciação do Poder Legislativo. Então o município adota as medidas e encaminha para o Poder Legislativo para apreciação. E quando que esse ato, né, do Poder Executivo, dos 85%, né, não é dos 95%, é dos 85%,
Quando que ele perde eficácia? Sendo que os atos já praticados durante a sua vigência, esses continuam valendo, né? Então, o ato perde eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando rejeitado pelo Poder Legislativo, porque vocês vão encaminhar para apreciação, transcorrido o prazo de 180 dias sem que ultime a sua apreciação, ou seja, sem que o Legislativo aprecie aquele ato, né? E apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º. Então, vamos lá, pessoal. Uma situação é o caput do artigo lá no início, que é o 95%. Aquele, todos os poderes ali do município são obrigados, todos, né, dois, né, Poder Executivo e Legislativo, são obrigados a atender caso, não é obrigado a atender, é facultado a atender aqueles mecanismos de ajuste fiscal, certo? Já o parágrafo 1º, ele trata daquele limite de alerta que a gente fala que é entre 85% não ultrapassado 95%. Então, só o Poder Executivo pode, então, não é que só ele pode, então o Poder Executivo pode, mas daí dará conhecimento ao Legislativo. E aí o Legislativo, ele dando esse conhecimento, não, ele será encaminhado para apreciação, no caso, né? Mas essa apreciação, ela pode, se o Legislativo não apreciar, ela pode perder eficácia. Então, esse ato. Então, o ato ele vai perder eficácia se for rejeitado pelo Legislativo, se passar 180 dias o Legislativo não apreciar, ou se, claro, vocês baixar o índice dos 85%. Tá menor, tá 84,9% para baixo, né? 9,9 porque é duas casas. Para baixo, ok? Então, até aí tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma situação até aí que não entendeu? Então, são dois percentuais, um limite máximo e um limite de alerta, que, ultrapassado esses percentuais, é facultado aos municípios a adoção desses mecanismos fiscais, ok? Se alguém tiver alguma situação que queira contribuir, queira comentar, fiquem à vontade aí para contribuir, tá? O parágrafo 4º, então, diz que a apuração referida nesse artigo deve ser realizada bimestralmente. Isso mesmo. Então, a cada bimestre, né, ao final de cada bimestre, se apura aí o indicador do percentual, ok? E o parágrafo 5º vai dizer assim, que as disposições de que trata esse artigo não constituem uma obrigação de pagamento futuro, do tipo, vou deixar de gerar uma despesa agora, mas para futuro fica uma obrigação. Não gera uma obrigação futura. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de outros dispositivos constitucionais legais, ok? Que dispõem sobre metas fiscais ou limites máximos de despesa. Então, por exemplo, o limite de despesa com pessoal, qualquer outro limite, não interfere aqui. São coisas individuais separadas, certo? Independentes, né? Harmônicas entre si, porque o objetivo é o mesmo, né? Mas independentes, tá? Lá no parágrafo 6º é que vem aqui a parte, então, o que acontece se eu ultrapassar o percentual dos 95%, tá? Veja que é o que está no caput do artigo, ou seja, os 95%, não é os 85% aqui, ok? Então, no parágrafo 6º diz assim, ocorrendo a hipótese de que trata o caput desse artigo, ou seja, eu ultrapassei os meus 95% em relação à despesa corrente e receita corrente, até que todas as medidas nele previstas, que é todos aqueles mecanismos de redução de gastos, né, na área de pessoal, né, e tributária, até que todas as medidas previstas tenham sido adotadas, lembram que a adoção lá no caput é facultativa, mas se eu não adotar, né, então até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedado concessão de garantias ao ente e tomada de operação de crédito. Basicamente, é esses dois impactos que a legislação traz. Então, assim, hoje a gente não tem nenhum vestígio, digamos assim, que isso vai respingar nas contas, porque na legislação do Tribunal de Contas, que é a decisão normativa 06/2008, que traz a análise das contas, são outros critérios, nem no PCA, PCP, nada disso, entende? Na IN20, não.
Não tem nada disso. Mas lá na certidão do município, sabe que vocês emitem as certidões da LRF, saúde, educação? Tem também da 167A. E se o município quiser contratar uma operação de crédito, vocês precisam da certidão do artigo 167A. Ok, pessoal? Então, assim, a gente sabe que agora tem ano eleitoral, tem prazo em relação à contratação de operação de crédito, a gente sabe que grande maioria dos municípios, ou diversos, né, já contrataram a operação de crédito esse ano passado, mas isso não é só para esse ano, isso é para, né, encerra o mandato e agora tem nova eleição, mas os municípios continuam, né? Então, esse 167A, ele tem que, a cada bimestre, não só a cada encerramento de ano, não tem nada a ver com as contas, ele precisa, a cada 2 meses, ser conferido, acompanhado, verificado. Para quê? Porque a partir do momento que o município quiser contratar uma operação de crédito, se eu tiver acima dos 95%, não vai conseguir contratação. Pessoal, até aí tudo certo? Muito bem. Então, voltei aqui só a planilha aí do levantamento dos municípios, né? Então, quem não viu, aqui aqui não tem o nome do seu município, quem não viu do seu município ainda, fique tranquilo. Na sequência, a gente vai estar encaminhando, tá? Mas é importante a gente começar essas conferências aí meio que permanentes em cada município, a gente vai fazer esse levantamento com vocês, tanto da necessidade de adoção, né, das medidas, quanto do acompanhamento, controle e redução desse percentual, ok? Então, eu trouxe aqui novamente o caput do artigo, que trata dos 95%, só para nós agora entrar na parte das receitas e das despesas. Lipe, eu não estou... Aqui está tudo tranquilo, eu não consigo acompanhar se alguém está chamando ali, qualquer coisa tu me avisa, né? Ok? Conversando aqui com o Luiz Felipe, que é o meu colega de sala aqui, que me ajuda aqui. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu trouxe novamente, então, esse CAPT, e lá diz assim, ó, vamos, então, ver como é que eu calculo essa relação entre despesa corrente e receita corrente. Para mim, não precisar ter que adotar todos aqueles mecanismos fiscais, né, que pede ali para redução de gastos. Vejam, pessoal, que qual que foi aqui a ideia do legislador, tá? A ideia do legislador é redução de despesa, redução de gasto, economia e investimento. Por quê? Tá vendo que ali só entra receita corrente e despesa corrente? Não está entrando aqui o que é capital, o que é investimento? Então, qual que é a questão? Porque vocês gastem mais em investimento, né? E diminuam as despesas correntes, ok? Então, vamos lá. E, claro, cuide, né, da parte tributária, da arrecadação, etc. Então, aqui um resumo em relação à questão de receita e despesa, forma de cálculo do percentual. Então, a apuração entre receita e despesa corrente, né, ele deverá ser realizado bimestralmente, nós já vimos isso, né, e deverá considerar os últimos, então, 12 meses móveis, no mesmo formato que se apura a receita corrente líquida ou a despesa com pessoal na LRF. Vamos lá, então, pessoal, em relação a isso. Como que o tribunal capta esses valores e calcula esse percentual? Esfinge, certo? Envio de dados esfinge. A despesa, ela vai pela execução orçamentária. A receita, ela vai pelos lançamentos contábeis. Bimestralmente, mandou todos os dados, mandou os registros contábeis, mandou a execução orçamentária, tudo, fechou lá com os dados do controle interno e fechou com os dados de todas as entidades, porque se uma das entidades não andar, eles já não vão conseguir calcular, né? Então, eles vão pegar essas informações. Claro, não é de janeiro a setembro, a fevereiro, janeiro a abril, janeiro a agosto, né? Ele é os últimos 12 meses. Então, agora em 31 de agosto, ele pegou junho de 2022 a agosto. Não, tá errado, né? Pegou setembro de 2022 a agosto de 2023, certo? Então, ele pegou esses 12 meses para achar o percentual ali e calcular, ok? Para apuração da receita, pessoal, é a minha receita
arrecadada, ok? Receita arrecadada. Então, aquela questão da receita lançada, lá do tributos, por exemplo, eu tenho IPTU arrecadar, eu preciso continuar aquilo lá, porque é outro assunto, aquilo lá é lei da transparência, né? Aqui é a receita arrecadada e a receita corrente, claro, né? A receita de capital não entra. E essa receita é líquida do Fundeb, ok? Então, a minha receita arrecadada líquida do Fundeb. Ah, mas Angelita, durante o exercício, eu gastei lá superávit, né? E em 31 de dezembro, o meu superávit para o exercício de 2023, em 31 de dezembro de 2022, foi de 1 milhão, ou 2 milhões. Aqui, para considerar a minha receita, eu considero superávit? Não, não considero superávit, tá, pessoal? Só receita arrecadada dos últimos 12 meses, líquida das deduções, ok? E as minhas despesas correntes? Então, minhas despesas liquidadas nos últimos 12 meses, então eu vou pegar 1º de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023, despesas liquidadas no período, veja que não entra as empenhadas, é as liquidadas. Que mais que entra no cálculo? Minhas despesas empenhadas e não liquidadas em 2022 e que foram inscritas em resto a pagar em 31 de dezembro, no encerramento do ano. Vamos lá, então. As minhas despesas liquidadas dos últimos 12 meses e os meus restos a pagar inscrito em 31 de dezembro do ano anterior. Angelita, mas eu tenho 1 milhão de restos a pagar, sendo que desses 300 mil é de 2022, empenhos de 2022, e os outros 700 mil se referem a exercícios de 2018, 19, 20, 21. Entra? Não, não entra no cálculo. Só vai somar os empenhos inscritos em 2022, tá? Só um instantinho, pessoal, deixa eu só... Só um instantinho. Então, voltando aqui. Então, as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas só as de 2022. E as despesas liquidadas aí dos últimos 12 meses. Para apuração das despesas correntes, eu considero as fontes de recurso, de todos os recursos, tá? Ali não tem se é próprio, se é vinculado e coisa e tal. As fontes de recurso do exercício, então vamos pegar um exemplo, 1.500, né? E também do exercício anterior, 2.500. Então, para fins da despesa, o meu superávit entra aqui, ok? Então, assim, a receita é só a receita corrente. A despesa é despesa empenhada e liquidada, né? No exercício, com fonte de recurso do exercício e do superávit. É indiferente, as duas é que vão somar. Claro, só a despesa corrente, a despesa de capital não soma. E para fins dessa apuração, eu faço separado, por prefeitura, câmara, é consolidado. Por isso que eu preciso que o esfinge de todas as unidades gestoras esteja enviado para considerar todas as receitas e todas as despesas correntes, né, de ambos, de forma consolidada a apuração desses dados, tá? O item 6 que está ali é em relação à repartição da receita do Estado, isso não se aplica aos municípios, tá? Que é quando o Estado passa parte do ICMS para vocês, por exemplo, como que interpreta, né? Então, isso não se aplica para vocês. E esse percentual, então, a emenda constitucional 109, ela, através do artigo 67A, ela, então, diz que ele tem que ser calculado apresentando 2 casas decimais, ok? Até aí tudo certo, pessoal? Vamos dando andamento. Muito bem. Como que eu calculo, então? Como que o tribunal verifica esse percentual? Via esfinge. Então, se eu estou em janeiro e fevereiro, nesse período vai valer o percentual apurado em 31 de dezembro do ano anterior, né? Com base nos últimos 12 meses. Se eu estou em março e abril, o percentual que vai valer é o apurado em 28 de fevereiro. Ah, mas eu estou em março e abril e eu ainda não mandei os meus dados referente janeiro e fevereiro. Vocês não vão conseguir a negativa. Então, a certidão.
nem a entidade financeira lá, a Badesc, Caixa, Banco do Brasil, eles não aceitariam contratar uma operação de crédito, as agentes financeiras, né, contratar uma operação de crédito com vocês, se não tiver certidão em dia. Então, assim, sempre, como a apuração é bimestral, no próximo bimestre vale o percentual que apurou no bimestre imediatamente anterior. Se eu atraso meus dados, não vai mais valer aquele bimestre, aquele percentual, tipo, eu estou em abril, o percentual de dezembro não vale mais, eu estou em março, o percentual de dezembro não vale mais, o percentual de dezembro só vai valer para janeiro e fevereiro. Então, assim, se eu atrasar os dados, eu não vou conseguir a negativa, tá? Então, assim, essa situação também tem que cuidar, porque às vezes os municípios podem ter dificuldade de envio de dados no tribunal e etc, tá? E lembrar, então, né, que lá no parágrafo 6º do artigo 67A dizia, né, que tem que ter uma declaração do Tribunal de Contas. Essa declaração, ela serve para quê? Para enviar, então, para as agências financeiras de contratação de operação de crédito, dizendo, ó, o município X está abaixo de 95%, pode liberar nessa situação ali, em relação a essa situação, pode ser liberada a operação de crédito, tá? Como que o tribunal vai emitir essa declaração? Porque lá diz assim, que se acontecer de passar os 95 e for adotada todos aqueles mecanismos de controle fiscal, o tribunal emite a declaração. Mas como que o município vai comprovar para o tribunal, né, que adotou todas aquelas medidas? Entende? Então, o Tribunal de Contas ainda não regulamentou esse assunto. Hoje, atualmente, passou de 95%, não contrata operação de crédito. Embora lá diga assim, ocorrida aquela situação, né, tem que ter, porque a adoção daquelas medidas é facultativa. Então, eu estou acima de 95%, dá a entender, eu estou acima de 95%, eu adoto aquelas medidas, eu poderia contratar a operação de crédito. Só que daí, como que eu vou comprovar que eu adotei aquelas medidas para o Tribunal de Contas? Seria o efeito contrário, não, mostrando que não tem nenhuma daquelas situações vigentes no período, sendo adotadas no período? Isso hoje não está regulamentado pelo Tribunal de Contas ainda, tá? Então, é uma situação que hoje a gente teria que tentar evitar, teria que tentar ficar abaixo dos 95%, ok? Vamos lá, então. E como é que eu faço para consultar no Tribunal de Contas qual é o meu limite, tá? Que vocês podem já estar vendo ali, a gente vai ajudar vocês depois também a ver a situação. Então, entrando lá na sala virtual, né, a conferência do tribunal, tem um relatório ali, ó, percentual entre despesas e receitas correntes, artigo 67A da Constituição Federal. Tem um relatório ali para vocês, que vocês podem estar verificando, ok? Como que esse relatório sai? Sai dessa forma, ó. Então, vejam esse determinado município, a receita, a despesa corrente líquida e os restos a pagar processados, consolidados, inclusive, né? 34.102.504,45. Então, 34.102.504 reais com 45 centavos, tá? E a receita corrente consolidada, inclusive interorçamentária, 35.315.278,23. Vejam que esse município alcançou um percentual de 96,57%, tá? Então, se o prefeito quisesse contratar a operação de crédito, poderia ter autorização na Câmara, autorização na LOA, tudo, não iria conseguir contratar, ok? Vamos lá. Já esse outro município, ó, vejam que o percentual está 90,21. Então, ele está no limite prudencial ali, de alerta que a gente fala, né? Que é entre 85% e 95%. Então, o caminho, né? Esse relatório, tá? Depois a gente vai estar passando esses materiais para vocês, ok? Então, e essa forma aqui é para mim apurar o dado lá no tribunal. Só que acontece, pessoal, que às vezes, se vocês emitirem o relatório no município e no tribunal, não fecha. Tem algumas situações que, por exemplo, eu posso ter uma rúbrica de receita no meu município,
tá? Olha só a situação. Eu tenho uma rúbrica de receita no meu município, mas eu posso ter um depara para levar os dados para o tribunal, concorda comigo? Tem, não tem isso às vezes? Que eu tenho um depara para levar ou a fonte ou a rúbrica de receita. Então, no meu município, eu posso ter uma informação e no Tribunal de Contas eu posso ter outra informação. Por isso que, assim, não basta eu só conferir no tribunal. Para o meu controle de gestão, eu preciso fazer o depara sempre entre município e tribunal, para ver se os dados estão saindo corretos, se está fechando os percentuais certinho. Então, aqui é a forma de calcular no tribunal, de verificar o percentual no Tribunal de Contas. E no município, pessoal? Então, vamos agora dar uma estudada em relação ao município. Período, últimos 12 meses, sempre, né? A gente já viu isso. E a apuração bimestral. O que eu preciso observar? E aí é importante que vocês conversem com as empresas de sistema, tá? Se vocês for tirar um relatório da receita arrecadada lá, não vai sair só do ano, por causa que ela busca em relação ao orçamento do exercício? Então, você pega de janeiro a setembro, por exemplo, janeiro a outubro, janeiro a agosto, não é assim? Ali não é com base nos 12 meses? Então, é importante que as empresas de informática, assim como tem relatório da RCL, os relatórios da LRF, né, de despesa com saúde e educação, que eles configurem, elaborem, criem um relatório para vocês no sistema para atender o artigo 167A da Constituição. Então, assim, eu não sei se tem algum sistema que já tem isso, os sistemas que a gente conhece, não é de meu conhecimento, tá? Pode ser que tenha, né? Mas não é de meu conhecimento. E se vocês têm ali já, ótimo, né? Mas é importante penso que sempre não confiar 100%, mas sempre conferir. Por quê? Porque pode ter diferença, por exemplo, ter levado a informação errada ao tribunal e vocês têm que justificar para o tribunal e corrigir a informação lá, ou no relatório está sendo trocado, esse tipo de coisa que é possível, né? Então, pessoal, vejam sempre essa situação, a importância de ter um relatório ali, porque se você emitir hoje, a maioria deles só sai de janeiro para cá, só relatórios do exercício, ok? Em relação à receita, vamos lá então. Nós sabemos que se eu emitir um relatório de receita, 4 é a conta, não é a rúbrica, né? Mas eu vou deixar ali o 4 porque a gente se acha melhor para visualizar. Se vocês emitirem o relatório de receita, ali faltou 9, né? Faltou as deduções, né? Mas vai ter lá 4.1, receita corrente, 4.2, receita de capital, e vai ter lá também a 9, que é a dedução do Fundeb, ok? As deduções. Então, o que eu vou considerar no meu caso? Vou considerar 4.1, receita corrente, e a 9, que é as minhas deduções. Depois eu vou alterar no material antes de mandar para vocês ali. Faltou 9, ok? Receita, então, corrente, sempre a arrecadada, líquida do Fundeb. E aí, vamos conversar agora. Como é que é ali no município? Todos vocês têm o controle que quando vocês fazem as retenções das notas fiscais, por exemplo, até as retenções da folha, né? Mas retenções do tipo de imposto de renda e ISS. Vocês retêm o prestador de serviço ou da folha, e aí você gera uma despesa extra, e aí você paga o fornecedor, o servidor, né, e tudo, e aí fica aquela despesa extra a pagar. Todos vocês pagam dentro do mês? Porque assim, ó, pessoal, é claro que às vezes, eu não vou fazer no dia, porque é uma coisa que vocês podem juntar por fonte de recurso, daí faz um lançamento, né, somando todas da mesma fonte, naquele dia tira para fazer isso. Então, eu imagino que os municípios não façam isso diariamente, ou até pode ser que tenha sistema que faça automático, mas enfim, o que a gente orienta é que vocês não deixem para fazer, por exemplo, lá no final do ano, ou não deixem ultrapassar o bimestre ou mês, porque pelo regime de competência, na despesa e regime de caixa na receita, atendendo os regimes, o ideal é que sempre o registro seja feito pelo fato gerador. A receita, a partir do momento que ela ingressou, ela já precisa ser reconhecida. Então, o ideal é que vocês façam dentro do mês, porque é considerável a receita de ISS, de retenção e de imposto de renda. E essa receita arrecadada naquele bimestre vai somar para diminuir o índice de vocês, para diminuir o índice da folha também, né? Mas para diminuir esse índice do 67A, que vai interferir ali. Então, é bem importante, pessoal, que essa rotina de arrecadação de receitas, de retenções, seja algo, no mínimo, mensal, tá? A outra situação que acontece no dia a dia dos municípios é assim, por exemplo, tem uma anulação de receita, tem uma situação assim,
Teve uma prestação de contas irregular, por exemplo, de uma entidade, ou de um adiantamento, uma diária, enfim. A pessoa vai devolver o recurso, vai restituir o recurso. O que a regra contábil diz? Que eu vou anular a receita ou eu vou lançar uma receita ou vou anular o empenho? Pessoal, não vão fazer nada só para não deixar, porque não vou deixar de cumprir, vou ultrapassar o limite ali. Não vão fazer nada assim. Sigam sempre a regra contábil, que é o que vocês vêm fazendo hoje. Então, assim, eu não vou... Porque tanto se eu arrecadar a receita ou se eu anular a despesa, para efeito do índice não vai mudar nada. Porque ou eu aumento a receita ou eu diminuo a despesa, não muda nada. Então, via de regra, nossa orientação é que cumpra a regra contábil, de registro, periodicidade, né? Toda essa situação, tá? Uma outra situação que chama a atenção da gente, pessoal, é o seguinte, é que a gente sabe que tem o ICMS Educação, que está interferindo bastante nos municípios, a gente está desenvolvendo um projeto para ajudar os municípios nesse sentido. Agora, dia 16 e 17, ou 17 e 18, acho que é 17 e 18, aqui em Chapecó, tem um evento do Tribunal de Contas, pessoal, é bem importante que os municípios de vocês participem, que é foco a educação, tem a ver com a questão do ICMS Educação, então é bem importante que participem. Tem essa questão do imposto de renda, que passou os municípios a arrecadar, e isso vai impactar no FPM. Então, eu arrecadei aqui, ele deixou de ir para o FPM, vai voltar menos FPM para vocês. Qual que é a preocupação? É que quando todo mundo mandava imposto de renda para o FPM, os municípios maiores mandavam mais imposto de renda, que era redistribuído depois. Então, assim, vocês deixaram de participar de um bolo dos municípios maiores e vão ficar com o imposto de renda de vocês. Porque, naturalmente, os municípios maiores têm mais contratos de prestador de serviço, então tem mais retenções de imposto de renda, né? Iriam contribuir mais no FPM, então isso vai também interferir no FPM de vocês, tá? E mais aquela situação que tem que se fala, né? Eu acho que não tem nada em concreto, até onde eu sei, mas que até o final do mandato dessa gestão do governo federal, quem ganha até 5 mil é para não pagar mais imposto de renda. Se isso acontecer, nós teríamos que já calcular esse impacto no município de vocês, para ver quantos ganham acima de 5 mil, ou até 5 mil, para ver se isso realmente acontecer, qual o impacto que vai ter na receita de vocês. Também vai ter um impacto, eu acredito que significativo, né? Volto a dizer, eu acredito que isso não esteja em lei nenhuma, né? Mas a tabela vem sendo mudada já 2 ou 3 vezes, né? E antes era muito tempo que isso não acontecia. Então, tende a se tornar uma realidade, tá? Vamos acompanhar aí o que vai acontecer. E, por fim, em relação à receita aqui, pessoal, pode ser o mesmo valor da receita corrente líquida? Essa receita que eu apuro para conferir esse índice, né, a parte da receita, pode ser o mesmo valor da receita corrente líquida? Então, o que acontece? Lá na receita corrente líquida, nós temos a receita corrente líquida e a receita corrente líquida ajustada. Nesse ajustada, sai lá o valor que vocês recebem da União, da enfermagem, das agentes de saúde e dos agentes de combate à anemia. E também sai lá a questão das emendas, certo? Então, a receita corrente líquida ajustada, ela é usada para cálculo da despesa com pessoal. Mas eu não posso usar ela aqui, para esse limite do artigo 67A da Constituição. Porém, a minha receita corrente líquida, antes do ajuste, é essa sim, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lá no tribunal, lá em esfinge bimestral, relatórios avançados, vocês têm aqui tanto a receita corrente líquida, ali, ó, a primeira linha em amarelo ali, quanto o percentual entre receita e despesa do artigo 67A, que é o relatório que a gente viu antes, ok? Então, nesse mesmo espaço aqui, tem as duas situações. Então, ele traz ali pelo Poder Executivo, né? Sendo que vocês precisam observar que o Legislativo também tenha mandado os dados, porque não vai impactar na receita, mas vai impactar no relatório que traz o percentual, né? Que os dados, as despesas do Legislativo também vão somar ali, ok? Então, vejam, ó, nesse caso aqui, ó, o relatório da receita corrente líquida desse município
somou no quarto bimestre de 2023 R$52.607,74, antes do ajuste, tá? E se eu pegar o 167A desse mesmo município, a mesma coisa, R$52.202.607,74. Então, eu posso usar aqui a receita corrente líquida antes do meu ajuste. Então, quando vocês emitem o relatório da receita corrente líquida, também dá para conferir. Você fecha lá com o índice de vocês, do relatório de vocês, e se fecha com o Tribunal de Contas, né? Esses dois relatórios são lá do tribunal, aí tem que pegar no sistema de vocês também para ver se está configurado certinho o relatório, tá? Pessoal, vamos para a despesa agora, então? Então, vocês lembram que na receita era 4.1, sendo que a 4.2 não entra, né? Só a receita corrente, e a 9, que é as minhas deduções. E na despesa? Então, lá no município, eu tenho 3.1, que é pessoal, 3.2, que é juros e multas, né? Juros e encargos, 3.3, que é despesas correntes. Então, essas três, categoria e grupo, né? Elas vão somar para fins de cálculo do meu índice. Já 45 e 46, que é inversão financeira e dívida, essas não entram, não somam. Por quê? Porque o 4, ele é capital. Despesa de capital não soma. E quais despesas correntes que eu vou considerar no meu cálculo? Então, a minha despesa liquidada dos últimos 12 meses e os restos a pagar não processados inscritos em dezembro. Então, só vamos recapitular aqui, pessoal. Na minha despesa liquidada e nos meus restos a pagar, também estão somando as minhas despesas, que são as correntes, né? Mas também soma aquelas despesas que eu estou pagando com o superávit, tá? Na receita não soma, na despesa soma. Eu achei bem injusto isso com os municípios, mas é justamente por quê? Porque a ideia do legislador é que vocês peguem as economias e invistam, e não gerem novas despesas de custeio. É gerar economia e investir, certo? Não é gastar com despesas de manutenção, folha, né? Essa parte aí, ok? Dos restos a pagar, então, então vamos lá, eu peguei 1º de setembro a 31 de agosto, 22 a 23, né? E eu peguei a minha despesa liquidada, a despesa corrente liquidada de todos os meus recursos. Beleza. Em 31 de dezembro, eu inscrevi 200 mil de resto a pagar de empenhos de 2022. Esses vão somar, né? A gente já viu que os outros, de outros anos, empenhos de outros anos não somam. Angelita, mas eu estou em março de 2023 e eu paguei parte desses restos a pagar. Tinha 200 mil em 31 de dezembro, mas eu paguei 180 mil. E agora? Eu continuo somando 200 mil, eu só somo 20 mil porque 180 eu paguei. Continua somando os 200 mil. É o teu saldo de resto a pagar lá de 31 de dezembro, acrescido a despesa liquidada do período. Independente da despesa liquidada ou dos restos a pagar estar pago ou não, isso não interfere em nada. O que interfere é restos a pagar em 31 de dezembro. Por isso, pessoal, muito importante que em 31 de dezembro, porque esse valor vai influenciar até 31 de dezembro do ano seguinte, ok? Então, muito importante que seja repassado todos os empenhos, que junto com os secretários, e confiram quais que existe a possibilidade de anular, de não deixar ele para o ano seguinte. Claro que se vocês vão anular, se é uma despesa que vai acontecer no ano seguinte, observe se vocês têm orçamento para ela, né? Antes de fazer essa anulação. Mas, enfim, esses restos a pagar, eles não precisam estar liquidados. Só estando empenhados, eles já contam. E esse valor de 30 de dezembro soma para 12 meses, independente de ter pago ele ou não. O que vai diminuir o valor durante o exercício? Se vocês cancelar o resto. Aí ele diminui, ele deduz, tá? Então, vamos lá de novo. Despesa liquidada dos 12 meses e restos a pagar empenhados, não liquidados, né? Porque se tivesse liquidado, os restos a pagar empenhados, não liquidados, não processados, lá em 30 de dezembro, né? Se pagar a despesa liquidada, se pagar o resto a pagar, não interfere em nada, o valor do resto continua somando o mesmo. Ok?
Só não vai entrar ali nem na despesa liquidada, nem nos restos, o que é capital. O restante soma tudo no consolidado do município, não é por entidade gestora. Desculpa estar repetindo várias vezes a mesma informação, mas é que é bastante informação, daí como aqui a gente está na despesa, eu vou consolidando as informações aqui. Daí vocês vão dizer assim, Angelita, mas lá em janeiro a gente faz um monte de empenho global, por exemplo, transporte escolar. Vai interferir esse desempenho global de janeiro quando eu aplicar o meu percentual em 28 de fevereiro? Eu já vi aqui que passou 20 minutos, né, pessoal? Mas tá quase, tá? Estamos terminando aí, só um pouquinho. Vai interferir no meu percentual de 28 de fevereiro, com base nos últimos 12 meses, se eu fizer empenhos para o ano todo do transporte escolar, por exemplo? Não, não vai interferir. Por quê? Porque a despesa é a liquidada. É só o que vocês liquidarem em janeiro e fevereiro. Daí ele vai pegar de 1º de novembro de 2021, por exemplo, a 31 de outubro de 2022, digamos, né? Então, assim, vai estar janeiro, vai ter o empenho ali pro ano todo, mas na verdade só vai contar o que é liquidado, tá? Então não interfere em nada essa situação. Vocês sabem que a despesa com o pessoal também é assim, né? 12 meses do liquidado, mas se vocês têm despesa com o pessoal em dezembro não liquidada, só empenhada, ela soma também. O restante dos meses seria o liquidado, ok? Então, pessoal, em relação, quais as possíveis soluções? Quais as possíveis soluções? Em relação a conter a situação e a gente não ultrapassar o índice. Folha, tem como diminuir? Só se por qualquer outro motivo, né? Vai diminuir, não vai contratar hora extra, esse tipo de coisa. Beleza. Juros, só se mesmo não contratar a operação de crédito, senão vocês vão vai ter que pagar, não tem jeito. Agora, a despesa com manutenção. Pergunto para vocês ali no dia a dia, como é que está a classificação em relação à despesa entre custeio e capital? O que a gente pode ali no município contribuir, que a gente pode melhorar, né? Ou pode ser que já esteja tudo certinho, né? Mas eu acho que vale a pena, sim, por parte do município, um estudo em relação a isso, tá? Quando a despesa corrente e quando a despesa capital. Então, assim, a via de regra, tanto a questão quanto a questão de entendimento da Lei 4.320 ou das normas brasileiras de contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele traz que despesa corrente é quando não contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. A gente já vai ver as variações, tá? E despesa de capital contribui diretamente para a formação e aquisição de um bem de capital, ou ainda que ocasione ampliação relevante do potencial de geração de benefício econômico futuro. Ou seja, pessoal, vamos lá. Os dois primeiros dígitos, né, da classificação, ou é 3 ou é 4, ou é corrente ou é capital. Sempre que eu não tiver a formação e aquisição de um bem aqui. Mas, mesmo que não contribua para a formação de um bem de capital, se aquela despesa, ela contribui para gerar benefício econômico futuro lá no imóvel, né, lá no município, ela pode ser classificada como capital, tá? Vamos ver algumas variáveis. Aquisição de material de construção. Pessoal, não estou querendo aqui incentivar ninguém a deixar de contabilizar ou classificar corretamente uma despesa, não é isso. É só nós observar para ver se tem alguma coisa que a gente pode ajustar em cada município, tá? Então, por exemplo, aquisição de material de construção. Se eu utilizar para manutenção de um prédio, né, que é um bem de capital que já existe, por exemplo, será considerado como despesa corrente, pois um gasto não estará formando e nem participando da aquisição de um bem que já existe, tá? E assim mantendo o capital já existente. O que entraria ali, por exemplo, pessoal? Reparos, aqui tem uns exemplos, ó, reparos, consertos, uma pintura, uma reforma, uma instalação elétrica, algo assim que não vai contribuir em nada, nem aumentar o valor do bem comercial. Esses critérios que podem ser avaliados. Ó, o valor comercial do bem não vai aumentar, a vida útil do bem não vai aumentar e não vai ter uma ampliação do bem. Então, essas três situações vocês podem sempre se perguntar. Aumenta o valor comercial daquele item, né? Valor de mercado? Aumenta a vida útil daquele bem?
se aumentar o valor comercial ou a vida útil, vocês não concordam que está gerando um benefício econômico futuro? Porque o benefício econômico futuro não é só comercial, mas é pela prestação de serviço do município, para o cidadão, para os usuários, certo? Então, assim, se aumenta o valor de mercado do bem, se aumenta a vida útil do bem, ou se configura uma ampliação do bem, é capital, ok? Agora, se é uma manutenção, uma limpeza, uma pintura, daí não, daí corrente, tá? E aqui, então, construção de uma nova escola, né, um exemplo ali, será considerado despesa de capital, tá? Para tanto, deverá estar inserido no orçamento da obra, desde o seu planejamento até a execução. Então, é claro que tem aquela questão de lá no município ter projeto, não ter projeto, mas também são processos administrativos, fluxos ali que podem ser estudados e melhorados, de organização das reformas, que haja projeto, né? Que a gente consiga organizar de uma forma que realmente, se for algo que aumente a vida útil do bem, né? Que consiga classificar como capital. Por quê? Porque a partir do momento que vocês deixam de classificar essa despesa como corrente e jogam como capital, ela não vai somar no índice aí de vocês, né? Então, essa que é o ideal, tá? E aí, no 44, 90, 51, né, tem um exemplo ali de uma ampliação de imóvel, por exemplo, né? Quanto às reformas? Então, olha lá, quando a despesa ocasionar ampliação de imóvel, é capital, né? Considerado uma obra de instalação, investimento. Quando a reforma em que não ocorrer ampliação física do imóvel, olha só, não ocorre ampliação física do imóvel, mas que comprovadamente as despesas ocasionam ampliação relevante do potencial de geração de benefício econômico futuro. Volto a dizer, benefício econômico futuro, por exemplo, aumenta a vida útil. Com aquela reforma eu vou conseguir produzir mais, atender melhor a população. Tais despesas deverão ser consideradas em obras e instalações, portanto, despesas com investimento. Ok? Vamos lá, então. Eu tenho exemplos assim, material de expediente. Se é um material de expediente para... é o detalhamento do elemento ali 16, né? Material de expediente. Se ele é consumo, ele é 30. Então, 30, 16. Só que ele pode ser uma resma de papel, 33, 90, 30, 16, certo? Uma caneta, mesma coisa. Mas eu posso ter um material de expediente que ele é um item que é um capital. E aí eu posso pôr no 44,90, 30,16. Por que não? Entende? Eu vou pegar, por exemplo, um grampeador, né? Um grampeador daqueles grandes, por exemplo, que paga um pouco maior, que tem uma durabilidade maior. Eu tenho a opção ali, máquinas, instalações e utensílios de escritório, e eu tenho material de expediente. Mas eu posso usar o 30,16 tanto no 33 quanto no 44. Ambos é material de expediente, só eu vou ter que saber se ele gera ou não um capital para vocês. E aí vem a relação do que é material de consumo, o que vai para o estoque e o que vai para o patrimônio. Pessoal, importante, não necessariamente o 44,90 é patrimônio, vai para o sistema de patrimônio. Lá na liquidação, que é onde diz se eu incorporo no patrimônio ou se é uma VPD, vocês têm a opção de não incorporar no patrimônio. Essa relação entre classificação orçamentária de 44,90, 33,90 e incorporação no patrimônio, há muitos anos ela não existe mais. Porque depois que a norma brasileira de contabilidade veio, a contabilidade orçamentária, ela só é mantida para fins de orçamento. Ali nós estamos falando de fatos patrimoniais. Então, a classificação orçamentária não interfere. Então, eu posso ter, por exemplo, ali um 44,90, 30,16 e ali para o meu estoque. Por exemplo, eu comprei uns pilares pronto que depois vai ser usado numa obra. É 44,90, né? Porque ele vai contribuir com a formação de um capital, mas o elemento de despesa vai ser 30 alguma coisa agora, lá que não lembro do detalhamento. Por quê? Porque é um material que vai para o meu estoque. Eu vou guardar os pilares, depois vou fazer a obra. Então, eu não vou pôr agora lá no 51, lá nas obras. Vou pôr no 30, porque ele depois vai ser usado, transformado em obra. Okay? Então, esse amadurecimento desses conceitos, essa observação da classificação da despesa, também envolve a elaboração do orçamento que nós temos agora para frente. Então, eu sei que se eu vou colocar todo o meu material de construção, ou parte dele, em investimento e não mais no custeio, eu vou ter que ter um orçamento maior no 44,90. Daí, com a questão do superávit, ali tem que
tentar administrar a situação de valores, né? Vamos lá, deixa eu ir para frente, termino mais, que a pouco vocês vão me xingar. Então, temos elementos aqui ó, da questão de material de construção, né, ou serviços, né? Então, assim, ó, 3024, material para manutenção de bens imóveis. Então, eu posso ter o 4490, 3024, como eu posso ter o 3390, 3024. Material para construção, reforma, né? Aí, nos elementos de serviço de pessoa física, locação de mão de obra e serviço de pessoa jurídica, mesma coisa, manutenção e conservação de imóveis. Se ele vai contribuir com a construção de um bem, com a ampliação de um bem, vai aumentar a geração de benefício econômico futuro, vai aumentar o valor comercial do bem, 44,90, pessoal. Ok? Ah, não, Angelita, não faz nada disso, é apenas uma reforma, uma pintura, 33,90, ok? Aqui só tem as descrições, né, de cada um desses elementos, para ver o que pode ser aí cadastrado, né, em ambos os 3 detalhamentos do elemento ali, tá? Pessoal, da emenda constitucional 109, Luiz, temos alguma pergunta ali, não? Tem pergunta ali? O Santiago do Sul, né? O papel A4 que vai para o estoque também poderia ficar no 44,90? Eu entendo que não. Sabe por quê? Não sei se é o Irineu que está perguntando, mas eu entendo que não. Sabe por quê? Porque o estoque, tu vai ver se ele é 30, o elemento 30 ou não, por ser estoque, material de consumo. O 44,90 ou 33, o primeiro e segundo dígito ali, 44, ou 4 ou 3, que é o que vai... O primeiro dígito, que é o 3 ou 4, que é corrente ou capital, que é o que vai somar ou não do índice, ele tem que contribuir ou não para a formação do imóvel, ampliação de um patrimônio, né, ou bens móveis, aumento do benefício econômico futuro, enfim. Vamos pegar um caminhão, estourou o motor. Vocês foram lá e colocaram o motor novo. A vida útil desse caminhão vai aumentar. Então, ele é patrimônio, é no 4. Já o material de expediente, ele não vai contribuir com nada disso. Não vai, ele vai ser sempre a folha de ofício, desculpa. A folha de ofício, ele sempre vai ser no 33,90, 30. Porque ele não é capital. Entende? O que diz se vai para o estoque ou não é o 30. É o quinto e o sexto dígito, né? 33,90, 30. Vamos voltar lá, por exemplo, eu vou pegar... eu posso ter material de expediente no 44,90, 30, se eu pegar um grampeador grande, né? Porque ele é um item que eu considero, digamos, que é um bem, então é um capital. Agora, a folha de ofício, ela vai ser sempre no 33,90, 30, porque ela não vai somar para um bem, aumentar a vida útil, nada. O fato de ir para o estoque ou não é o elemento 30. O serviço não tem como pôr no estoque, o 52 não tem como pôr no estoque. Ah, é uma obra, então é 51 o elemento, né? Mas se é algo que é para obra e que vai para o estoque, então 44,90, 30. Você vai direto para a obra, 44,90, 51. Ah, é o serviço de engenharia, vai contribuir exclusivamente para aquela obra, serviço, 44,90, 39, pessoal. Então, assim, é serviço e é diretamente aquela obra 44,90, 39. Por quê? Porque vai para o meu patrimônio. Ele vai contribuir com a formação de um bem de capital. Entende? Então, assim, o que tem que cuidar é sempre, se ele contribui, contribui com o bem de capital, aumenta o valor comercial do bem, a vida útil do bem, sempre que ele gera um benefício econômico futuro a mais. Não é uma simples manutenção, tá? Tipo, eu vou pintar a lataria do caminhão, já não vai interferir tanto. Mas trocar o motor, vocês concordam comigo, né? Colocar um motor novo que interfere, ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma situação ali? Não? Eu vou tocar em frente aqui, tem mais 2 slides só, daí, se alguém tiver mais alguma situação, pode contribuir. Pessoal, nós vamos preparar mais um encontro, tá? Eu não tenho data para passar para vocês ainda, mas nós temos que tratar da emenda constitucional também 126, que é de dezembro de 2022. Os municípios que têm as emendas individuais dos vereadores no projeto de lei orçamentária, então, por meio dessa emenda constitucional, ela passou a ser 2%, antes da receita corrente líquida. Antes era 1%, agora é até 2%, né? No limite de 2%, então é até 2% da receita corrente líquida. Sendo que 50% desse valor tem que ser encaminhado para a saúde.
ok? Então, assim, essa é uma das novidades, né? E a outra situação, pessoal, que tem é que em 30 de agosto de 2023 foi publicada a Lei Complementar 200, número 200, agora recente, 30 de agosto de 2023. Ela veio aqui relacionada a essa emenda constitucional 126, porque lá na emenda constitucional 126 dizia que uma lei complementar ia regrar o assunto. E que é a questão das dívidas, tá? Dos municípios. E uma das situações que tem um impacto interessante aí para vocês, mas que vai valer a partir de 1º de janeiro de 2024, tá? Não tem nada de validade ainda em 2023 em relação a esse parágrafo 4º, é só 1º de janeiro de 2024. É que as audiências públicas que vocês já fazem hoje, nos meses de maio, setembro e fevereiro, tem lá, assim, já era assim antes, né? Demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, certo? E agora, a Lei Complementar 200 incluiu e a trajetória da dívida. Então, a partir de janeiro, as audiências realizadas no quadrimestre, também no conteúdo nós vamos ter que avaliar, demonstrar a trajetória das dívidas que o município tem, que aí entra as operações de crédito, os precatórios, né, toda essa parte. Nas audiências públicas que precisam necessariamente, nessa questão aqui, ser nas casas legislativas, ok, pessoal? Que precisa ser na Câmara de Vereadores, né? Então, essa é uma das situações que tem, mas ali, tanto a emenda constitucional 126 e essa lei complementar 200 também vem no sentido de diminuir gasto, de diminuir dívida, e aí a gente vai fazer um novo encontro agora nos próximos dias, tratando desses dois assuntos com vocês. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, da minha parte, quero primeiro pedir desculpa, porque eu passei aí uns 30 minutos do combinado, tá? O grupo público está à disposição dos senhores, fiquem bem à vontade para entrar em contato. A gente vai estar encaminhando o material depois. Se algo ficou que não foi entendido também, a gente fique bem à vontade para chamar. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Tudo certo, né? Tem mais alguma dúvida, alguma situação? Não? Tudo certo? Então tá bom, pessoal. Um abraço a todos, um ótimo final de tarde aí para todo mundo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um abraço a todos.